Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, sejam todos bem-vindos. Quero começar mandando um abraço para o meu amigo André Filippini, do Recife, para todos os amigos lá do Recife que acompanham esse canal. E também um super abraço para o Ale Machado, do canal Ale Machado Oficial. Eu costumo dizer aqui em casa que o Ale Machado complementa o meu trabalho. O meu trabalho é dar um panorama geral das coisas anticristãs que acontecem no mundo. E o Ale Machado fundamenta tudo isso seguindo a linha profética mariana. Ou melhor, dando um sentido para as notícias, principalmente as mais desagradáveis, que eu trago aqui neste canal. Então sugiro que, se você não conhece o canal Ale Machado Oficial, vá lá, busque a linha profética mariana para fechar o quadro, entender tudo o que estamos passando na atualidade. Grande abraço, Ale. Muito bem, meus amigos, hoje eu não vou falar nem de Rússia, nem de Ucrânia, nem de OTAN, embora devesse porque a coisa está quente. Também não vou falar da eleição espanhola, que até o momento parece muito confusa. Vou falar de uma história macabra. Se você gosta de histórias macabras, em torno de uma fogueira, assando um marshmallow, vem pra cá. Essa sim é uma história macabra, porém em 3 atos. O primeiro ato é contado por um mega multibilionário pertencente, claro, ao Fórum Econômico Mundial, esse senhor que aparece aí na tela, David Rubenstein. Ele começa o primeiro ato. Vejam o que ele diz, uma matéria publicada, ou melhor, uma entrevista que ele deu à Bloomberg TV, mas a sua fala repercutiu e foi publicada no Daily Hold hoje, que diz o seguinte: a quantidade total de dívida pública pendente no balanço patrimonial dos Estados Unidos está aumentando. Números recém-atualizados da plataforma fiscal Data do governo mostram que a dívida do país aumentou 57,2 bilhões em apenas 4 dias. Depois de ultrapassar a marca de 32 trilhões em 16 de junho, a dívida atual acumulada pelos Estados Unidos já saltou mais de 590 bilhões em 20 de julho. Em uma entrevista na Bloomberg TV, o investidor bilionário David Rubenstein diz que os Estados Unidos só podem gerenciar sua crescente pilha de dívida com a inflação, o que aumentará ainda mais a desigualdade de renda na América. Bem, aí vem parte da entrevista, o que Rubenstein diz, abre aspas. Quando deixei a Casa Branca sob o presidente Carter, o endividamento total dos Estados Unidos estava abaixo de 1 trilhão, ou cerca de 800 bilhões de dólares. Agora, são cerca de 32 trilhões. Não há saída para isso, exceto inflar ainda mais a saída. Não vamos cortar gastos do governo. Vamos aumentar muito os impostos. Não vamos resgatar ninguém. Até porque, diz ele, o FMI não é realista. Também não vamos inadimplir. O que sobra? A única alternativa é inflar a saída, e isso não é bom para as pessoas nas camadas de baixa renda. Vejam, isso não é bom para os pobres. É mesmo, Sr. Rubenstein. Não é bom para as camadas de baixa renda de nossa sociedade, pois elas lidam cada vez pior com a inflação do que as pessoas mais ricas, claro. É mesmo, parte 2, Sr. Rubenstein. Mas ele segue dizendo: a maior preocupação é o choque entre os que têm e os que não têm dinheiro. No mundo ocidental, o conflito será entre os mais velhos. É aqui que começa o conto macabro desta segunda-feira 24. No mundo ocidental, o conflito será entre os mais velhos e os mais jovens.
As pessoas mais velhas estão vivendo cada vez mais, mas os benefícios de aposentadoria não vão realmente acompanhar o que eles esperam ou o que eles precisam. Entenderam, aposentados? Pois é. Os mais jovens terão que dizer, vejam, ele não diz os mais jovens poderão, ele diz os mais jovens terão que dizer aos mais idosos, não queremos trabalhar tanto só para que vocês tenham aposentadorias melhores. Então, você vai ter uma previdência social nos Estados Unidos não sendo adequadamente financiada, o que parece óbvio, já que a previdência social é abastecida por quem entra no mercado e vê do seu salário algo descontado para a previdência social. Assim, muitos novos empregados passam a financiar a aposentadoria de um único, até que surja essa rebelião aí sugerida pelo senhor Rubenstein. Porque, segundo os cálculos do Fórum Econômico Mundial, não haverá tanta gente assim, mesmo querendo contribuir para a previdência social dos mais idosos, não haverá mais tanta gente no mercado de trabalho. Até porque, 3 pontinhos eu já falo no até porque daqui a pouco. Você terá outros programas de doação que não são financiados adequadamente. E o resultado é que haverá cada vez mais choque de faixas etárias. Pois é, não bastasse a guerra entre héteros e homos, negros e brancos, a guerra racial, a guerra entre sogras e noras, por que não dizer, a guerra entre pais e filhos, por que não dizer. Agora vem aí, então, a guerra entre faixas etárias. É bem o que Jesus falou, todos contra todos. Mas ele segue dizendo, os ricos que estão trabalhando duro e querem ganhar mais dinheiro para si mesmos, e os que não têm dinheiro e querem mais dinheiro, ou que mais dinheiro lhes seja dado para aposentadorias que precisam, entrarão inevitavelmente em grande choque. Vimos nos Estados Unidos a desigualdade de renda aumentar nos últimos 10, 20, 30 anos. E isso é o oposto do que realmente deveríamos ter como sociedade. Até aí tudo certo, é verdade. Já que houve sempre muita contribuição lá, não deveria ter chegado no ponto em que chegou. Nos Estados Unidos, muitas pessoas não acreditam mais no sonho americano. Pessoas nascidas em nosso país não pensam mais que podem se levantar ou poderão se levantar porque tem muitos fatores sociais contra elas, inclusive esse da previdência social. Isso vai produzir uma crescente desigualdade de renda, é óbvio. Rubenstein diz também que os dias do domínio econômico global da América estão contados e uma nova geração de líderes é necessária nas empresas americanas e no Congresso para implementar novas ideias que conduzam o futuro do país. Se você chegou até aqui e está com dúvida do porquê isso é um conto de terror, ou melhor, um conto macabro, preste atenção novamente no que eu acabei de dizer, ou melhor, no que Rubenstein acabou de dizer. Os dias do domínio econômico global da América estão contados. E uma nova geração de líderes é necessária nas empresas americanas e no Congresso para implementar novas ideias que conduzam o futuro do país. Não é preciso lembrar aqui que Rubenstein faz parte do Fórum Econômico Mundial. Mas é preciso lembrar, sim, que o Fórum Econômico Mundial é também uma escola de formação ideológica daqueles que foram destinados a liderar seus países, como é o caso, por exemplo, de Trudeau no Canadá, ou então de Macron na França, jovens com ideias novas que podem eventualmente abordar esse problema de frente. Qual é o problema? Muita gente inútil no mercado. Inútil para eles, claro. Muito idoso. Muitos deficientes que precisam de renda do governo. Essa renda, claro, é subtraída
dá conta do pobre trabalhador honesto que quer enriquecer, mas não pode porque tem que pagar os velhinhos. Então, é preciso que uma nova geração de líderes entre neste problema com soluções que não são mais as soluções antigas, levando-se em conta, por exemplo, a moral cristã e assim por diante. Estão entendendo? Bem, ele mesmo vai esclarecer esse assunto. Ele diz: acho que as gerações mais jovens seriam úteis se envolvessem mais com os problemas, esses problemas, né? Superpopulação de inúteis. Mas ele não diz, isso é por minha conta e risco. Muito mais jovens no governo seriam necessários. Então, cada vez mais acho que devemos colocar pessoas na casa dos 30 e 40 anos nesses conselhos, porque eles refletem a geração mais jovem. Agora aumenta um pouco a gradação do terror, prestem atenção. Eu acho que suas preocupações, as preocupações dos jovens, não são refletidas com muita frequência nas reuniões do conselho. Conselhos corporativos e conselhos de fundação, conselhos sem fins lucrativos e assim por diante, estão ainda muito ocupados por gente que nem sabe, por exemplo, o que é inteligência artificial. Acho que os mais jovens seriam capazes de fornecer ideias que talvez pessoas mais velhas como eu também não possam pensar, ou talvez não pensem. E então, por exemplo, quando você fala sobre inteligência artificial e tem uma reunião do conselho falando sobre inteligência artificial, quantas pessoas realmente conhecem inteligência artificial que estão na casa dos 60 ou 70 anos? Provavelmente não muitos. As pessoas que sabem muito sobre o assunto estão provavelmente na casa dos 20 ou 30 anos, mas você não as vê tanto nas reuniões do conselho quando a discussão sobre inteligência artificial está ocorrendo. Lembre-se, para finalizar, lembre-se, os Estados Unidos não estão destinados a liderar o mundo pelo resto de nossas vidas, ou por mais 100 anos. Somos a maior economia do mundo desde 1870. A China e a Índia estão nos alcançando e nos ultrapassarão em algum período de tempo razoável no futuro. Então, nos Estados Unidos, se não formos tão ricos quanto fomos em relação a outros países, teremos um estilo de vida inferior. Portanto, não apenas os ricos têm um estilo de vida mais baixo, terão um estilo de vida mais baixo, mas os que não têm nada terão um estilo de vida ainda mais baixo que o nada que possuem agora. Portanto, essa é a razão pela qual precisamos fazer a economia crescer e torná-la muito mais eficaz, mais eficiente, mas também compartilhar a riqueza muito mais do que estamos fazendo agora. Bem, resumo da ópera. Ele começa muito bem, dizendo que o problema da dívida americana é insolúvel, insanável. Claro, não é preciso forçar nas cores aqui para entender o que ele está dizendo. Nesse sistema não há solução nenhuma, é preciso que haja uma mudança radical. Daí porque o próprio pessoal lá do Fórum Econômico Mundial sugere uma moeda única global, uma moeda digital que controle a todos. Mas, depois disso, ele diz o seguinte: o problema é tão sério, tão grave, que não há mais como pagar os aposentados. E depois, finalmente, ele termina dizendo o seguinte: as fundações, essas que fazem parte do Deep State, que aconselham, ou melhor, comandam o governo norte-americano, precisam de pessoas imbuídas da ideia de que é preciso reduzir a população, tirar de cena esses inúteis, como nós, eu já me incluo porque farei 60 anos esse mês e já estarei aí na terceira idade. Tirar de cena essas pessoas que não produzem, mas precisam que outros trabalhem para manter a sua aposentadoria. Entenderam? Pessoas mais jovens que entendam que a inteligência artificial poderá suprir gratuitamente toda a demanda por mão de obra.
É claro que, se a inteligência artificial não contribuir para a previdência social, é preciso eliminar aqueles que dependem da inteligência, ou melhor, da previdência social, não é? É uma questão de lógica aqui dentro da cabeça do senhor Rubinstein. Pessoas imbuídas desse sentimento. É preciso despovoar para dividir melhor. Entenderam? Tirar as pessoas inúteis, deixar aí no comando os jovens e o resto será feito por inteligência artificial. Assim, nós enxugaremos e muito as nossas dívidas internas e poderemos prosperar novamente. Este é só o primeiro ato do conto macabro. O segundo ato é bem mais grave, porque é uma denúncia gravíssima publicada no Slay News, assinada por Frank Bergman, que faz uma denúncia gravíssima à Holanda, ou contra a Holanda. Ele disse nessa matéria, publicada ontem: vários cidadãos holandeses que tinham autismo e outras deficiências intelectuais foram sacrificados por médicos na Holanda sob a autoridade do governo globalista do país. Nos últimos anos, vários pacientes holandeses morreram por suicídio assistido por médicos depois que os médicos determinaram que suas aflições eram obstáculos intratáveis para uma vida. De acordo com uma investigação da Universidade de Kingston sobre casos de eutanásia na Holanda, quase 40 pessoas identificadas como autistas ou com deficiência intelectual foram legalmente sacrificadas na Holanda entre 2012 e 2021. Um estudo realizado no Reino Unido descobriu que 5 pessoas com menos de 30 anos que foram mortas citaram antes o autismo como a única ou principal razão para a sua decisão em prosseguir com a eutanásia. Com esses casos, os especialistas questionaram se a lei, que permite que os médicos eliminem incentive pacientes a se auto-eliminarem por meio de injeções letais, se afastou muito de suas intenções iniciais quando aprovada em 2002. Ou seja, naquela época alegava-se que era preciso dar esta alternativa, ou seja, a eutanásia, para aqueles que realmente não tinham saída e estavam sofrendo demais, apenas para aliviar a dor de alguns pacientes. É claro que na época os estudiosos já diziam, bem, isso aí vai descambar para decisões arbitrárias do governo, para eliminar, evidentemente, ou melhor, para aliviar folhas de pagamento com a Previdência Social, por exemplo, entenderam? Esse conto tem a ver com o primeiro. Este ato está ligado ao primeiro. Quando as leis foram introduzidas pela primeira vez, elas pretendiam oferecer aos pacientes terminais uma opção quando sua vida se tornasse muito insuportável devido à dor de suas doenças intratáveis. Casper Haus, especialista em ética e professor de saúde pública na Universidade de Ghent, na Bélgica, disse que os tipos de pacientes que buscam o suicídio assistido por médicos mudaram muito nas últimas décadas, tanto na Holanda quanto na Bélgica, onde a eutanásia também é legal. Como o Slay News relatou, a Bélgica já sacrificou impressionantes 27 mil cidadãos desde que suas leis foram relaxadas. Quando a Holanda se tornou o primeiro país a legalizar a eutanásia, o debate se concentrou nas pessoas com câncer, não nas autistas, disse Haus. Só que agora já está passando também o rodo nos autistas e daqui a pouco, quem sabe, nos velhinhos. Chegou nos 60, eutanásia. Isso me lembra a insustentável leveza do ser, não é mesmo? Os pacientes devem atender a requisitos estritos, incluindo sofrer de uma doença incurável que cause angústia física ou mental insuportável para serem elegíveis para a eutanásia. Os médicos, no entanto, é que decidem quem se qualifica.
No período de aproximadamente 10 anos em que o estudo se concentrou, quase 60 mil pessoas decidiram morrer por eutanásia na Holanda, de acordo com o Comitê de Revisão de Eutanásia do governo holandês. Dessas mortes, o comitê divulgou documentos e dados sobre 900 casos apenas. Isso num grande esforço de transparência do governo. Dá para ligar o primeiro ato com o segundo? Bem, pois é. Existe aqui um problema gravíssimo, que é, evidentemente, esta teoria de que é preciso aliviar a dor, e isso tem um apelo emocional, principalmente entre os familiares daqueles que estão sofrendo. Mas uma vez que se legaliza, ou se dá essa oportunidade de forma legal, abre-se a porta também para outras modalidades ilegais que visam exatamente o que o senhor Rubinstein estava dizendo. Vamos eliminar os inúteis, né? Vamos colocar nessa lista não só aqueles pacientes terminais que estão sofrendo horrivelmente, mas todo e qualquer indivíduo que não representa lucro nenhum para o seu país, não é mesmo? Ou para o governo mundial. Pessoas inúteis, que estão aí apenas para inflar as folhas de pagamento das previdências sociais. Meus amigos, isso aqui faz a segunda G parecer brincadeira de criança, porque na segunda G havia um processo semelhante dentro da Alemanha, do Bigodinho, mas aqui o projeto é mundial, perceberam, né? Pois é, bem-vindos ao Apocalipse. Terceiro ato macabro. Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos. Ela fez recentemente uma declaração chocante que deixou claro exatamente onde os progressistas se posicionam sobre a eutanásia, o direito à vida e questões relacionadas. Em 14 de julho, falando no Coppin State University em Baltimore, Harris disse que quando investimos em energia limpa e veículos elétricos e reduzimos a população, mais crianças podem respirar ar puro e beber água limpa. A Casa Branca, claro, classificou a declaração de Harris como um lapso de linguagem, que é o que sempre é dito depois. Não, ele não queria dizer aquilo. Foi um lapso, pois é. O problema é que, mesmo horas depois, Kamala Harris não mostrava nenhuma indicação de que tivesse cometido um erro, um lapso de linguagem. É claro que não. Com base em sua própria falta de consciência, podemos inferir que ela quis dizer o que disse. A questão óbvia é como conseguir uma população menor se esse for o objetivo. A esquerda muito apoia a disponibilidade universal de contracepção e interrupção de gestação, incluindo interrupção de gestação tardia. Tudo financiado pelo governo e pelos empregadores. Junto com isso, os códigos tributários penalizam os casais tradicionais, por assim dizer. Além do que pode ser chamado de procedimento eletivo, existem outras possibilidades. Os progressistas, no passado, apoiavam a esterilização forçada, que já foi legal em 32 estados americanos. E a eutanásia, mesmo daqueles que não são capazes de tomar uma decisão racional, é outro procedimento promovido pela esquerda. Existem leis, atualmente, leis de direito à morte em 9 estados em Washington, D.C. Todas essas são jurisdições liberais: Califórnia, Colorado, Oregon, Vermont, Novo México, Maine, Nova Jersey, Havaí e estado de Washington. Os liberais apoiam a eutanásia a ponto de legalizá-la para uma ampla gama de condições. A maioria dos conservadores, no entanto, tem reservas. É importante observar que Harris vinculou a população reduzida a outros investimentos verdes. A ideia de que a interrupção da gestação, eutanásia e esterilização são investimentos é produto de um modo de pensar perverso e distorcido. Não acredito que forçar os americanos a gastar receitas fiscais para
eliminar crianças ou idosos possa ser considerado um investimento, como parecem pensar o pessoal da esquerda. Consideram um comportamento criminoso. No entanto, tudo isso casa muito bem com a proposta de Rubinstein. É preciso colocar pessoas mais jovens nesses conselhos, nessas administrações governamentais e não governamentais, a fim de que todo e qualquer resquício de moral cristã desapareça das decisões que serão tomadas em escala muito maior daqui para frente, não é mesmo? Pois é, esta é, de fato, a Terceira Guerra Mundial. Bem, Klaus Schwab dizia, você não terá nada e será feliz. Pois é, entre o nada ele também estava dizendo vida. Você nem vida terá, mas será feliz, ok? Pois é isso que estamos vivendo. E é isso que virá pela frente numa escala muito maior. Se você é daqueles que acha que não está acontecendo nada, sinto dizer, tudo está acontecendo. Só que por enquanto meio que na moita. Mas quando a gente liga os pauzinhos e faz um conto macabro, parece que tudo fica muito mais claro. Não é mesmo? Bem-vindos ao Apocalipse. Até depois, se Deus quiser.